Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muito e a toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião das 7 unções. A primeira em São Paulo acontece às 7 da manhã, depois às 9, 15 e 19h30. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Se você ainda não fez uma aliança com Deus, faça. Porque quem ganha com isso é a pessoa. Faça uma aliança com Deus. Olha o que diz aqui em Gênesis 26. Houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. A tendência do ser humano, quando a coisa aperta, é querer fugir. Larga tudo. É assim. Apertou, entrei numa crise, a pessoa já pensa em sair daquela vida, em abandonar. Está numa crise no trabalho, em pedir demissão. Está com problema no casamento, em separar. Isso acontece o tempo todo. Quantas vezes eu encontrei pessoas que, quando entraram num problema financeiro, já começaram a pensar em mudar de cidade, de mudar até de país. Sempre a solução na cabeça de muita gente é essa: fugir, abandonar, largar tudo, sumir, ir para não sei onde. Aí começa a fantasiar que em tal lugar seria melhor, em tal lugar seria melhor. Isso aí eu encontro o tempo todo. Gente com vontade de abandonar tudo, mudar para uma chacrinha. Estou dizendo que você não possa ter, não é isso não. Mas como fuga, é uma estupidez. Porque para onde você for, o problema vai te acompanhar. Porque acontece o seguinte, preste atenção. A bênção está com a pessoa e não no lugar. Se Deus estiver com uma pessoa, onde ela estiver, ela vai ser abençoada. Ainda que numa terra que está em crise, fome, seca, não tem chuva, a terra não produz, nada é bom. Mas se a bênção de Deus estiver com a pessoa, ela vai vencer. Que foi o que aconteceu com Isaque. O lugar que ele estava em crise, muita fome. E o que passou pela cabeça dele? De dar um tempo no Egito. O que Deus falou? Não. Fica, porque eu vou te abençoar aqui. Se você ficar, se você crer e tomar atitude realmente de ficar, eu vou te honrar, eu vou ser com você. Então, o que o Isaque tinha que fazer? Confiar em Deus, buscar Deus, depender de Deus. O que você tem que fazer? Buscar Deus, confiar em Deus, depender de Deus. Você tem que tirar da tua cabeça que a melhor decisão é fugir, é sumir, é ir embora, é mudar, é ir para não sei onde, é largar tudo, é abandonar, pedir demissão. Deus está dizendo para você que não é isso que vai solucionar o seu problema. Se Deus não estiver com você, você pode ir para qualquer lugar. O problema vai te acompanhar. Se há um mal que está roubando a sua vida,
Para onde você for, ele vai te acompanhar. Entendeu? Para onde você for, esse mal vai te acompanhar. Então, o que você precisa? Você precisa da bênção de Deus, você precisa da proteção de Deus. Você não tem que fugir para o Egito. Você não tem que fugir da crise, do problema. Você tem que enfrentar o problema e fazer Deus te honrar. É isso que você tem que fazer. Faça Deus te honrar. Você tem que confiar em Deus, você tem que ficar e vencer o que está te atormentando, afligindo a sua alma. Entendeu? Deus pode endireitar tudo que está torto, aplanar o que está áspero, fazer brotar nascente nessa terra seca, fazer proezas na sua vida, virar seu cativeiro, fazer um rebuliço, mudar tudo. Ele pode, no mesmo lugar onde você não está tendo resultados, você pode passar a ter. No mesmo lugar que nada está mudando, você pode viver o sobrenatural. Compreendeu? No mesmo ramo de atividade, no mesmo lugar, no mesmo casamento, nesse casamento aí, com essa pessoa que hoje não te dá gosto, você pode ser muito feliz. Nessa casa que você só tem sofrido tribulação, se Deus estiver aí, você vai ser uma pessoa muito feliz, vai viver tempo de paz. Então, o que você precisa? Enfrentar o problema, depender de Deus, fazer Deus te honrar. Você não vai viver nada de diferente se fugir para o Egito. Se você não enfrentar esse problema, você vai correr dele e ele vai te alcançar, para onde você for. A gente tem que encarar as coisas. Não adianta fugir delas. Não adianta você fugir de problema. Ele vai te alcançar. Para onde você for, ele vai te alcançar. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu conheço a palavra, eu tenho experiência com pessoas. Eu estou há muitos anos na minha própria vida. Não adianta você fugir de uma realidade, de uma coisa que, por exemplo, Deus diz para você, não faça isso, não vá. Não insista nisso. Não adianta você insistir. Você, se quiser vencer, uma hora você vai ter que enfrentar. E sabe o que acontece? Alguns esperam a coisa ficar muito mais difícil, pior, vai tomando atitudes em que as coisas pioram e muito, vão piorando, para depois acordar e dizer, oh meu Deus, por que eu não agi lá atrás? Por que eu não fiquei? Por que eu não insisti? Por que eu não enfrentei? E enfrenta. Enfrenta essa crise. Enfrenta. É isso que você tem que fazer. Enfrenta esse problema. Confie em Deus. E Deus vai te dar vitória. Aí, onde você está, onde nada tem dado certo, vai dar. Se você buscar Deus, se você confiar em Deus, Deus vai mudar isso tudo como mudou na vida de Isaac. Deus mudou as coisas na vida do Isaac. Por quê? Porque ele confiou. Aos olhos humanos, aquilo não tinha sentido. A melhor decisão realmente era ir para o Egito. Mas ele ouviu a Deus. E quando a gente para e ouve a Deus, Deus sabe o que fala. Deus conhece todas as coisas. E Deus está te dando direção. Tenho certeza, o mesmo Deus que disse para o Isaac, não vá para o Egito, fica aqui que eu vou te abençoar, é o mesmo que está te falando exatamente isso através do programa Mudança de Vida hoje. É o mesmo Deus. Está dizendo para você, não vá para o Egito, não tome nenhuma decisão precipitada, não se envolva com esse problema, enfrente o problema. Entendeu? Não deixe o problema te envolver, enfrenta ele. Não deixe ele tomar a tua vida e levar você a definir a sua vida errado. Tomar decisões erradas. Enfrenta o problema. Confie em Deus. Busca Deus.
e Deus vai te dar vitória aí. Você vai viver um milagre e você vai... Milagres, o sobrenatural, onde parece que não tem como viver. Você vai viver. É aí, onde você está. Deus vai te dar vitória. Enfrenta e busca de Deus. E Deus vai mudar tudo isso, você vai viver o sobrenatural como Isaac viveu. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Silvana, como era a vida da senhora antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? Destruída, pastor. Dentro dessa destruição, foi a minha principal, o que mais me preocupava foi a gestação da Carol. Eu tive uma gravidez muito complicada. Do terceiro mês em diante, eu comecei a apresentar complicações, entrava em trabalho de parto, e dentro dessas complicações eu tinha que ficar internada. Eu ia, me internava, eles davam um soro para segurar a gravidez e injeção para amadurecer o pulmãozinho. Assim foi até o 7º mês da gravidez dela. E quando chegou no 7º mês, eu não aguentava mais aquela situação. Mesmo não conhecendo o ministério, mesmo não tendo, assim, não praticando a fé, mas eu falei muito com Deus aquele dia e falei para Deus que eu não aceitava mais aquela situação, não aguentava mais aquilo. E dormi, e naquela madrugada mesmo eu tive uma hemorragia, ela nasceu bem, nasceu com 41 centímetros, 2,1 kg, foi bem, tranquilo. Teve alta primeiro que eu, fomos embora para casa, só que dentro dessa ida para casa de um mês começou a apresentar, a gente ia no médico para poder fazer os exames normais de todo mês, mensal de bebê, e o médico começou a perceber que ela não aceitava, assim, ela não respondia os estímulos dele nas coordenação motora. Então a Carolina começou a apresentar que ela não tinha coordenação motora. A Carola não respondia, era um bebê que você podia colocar em cima da cama, ela não se mexia. Então ali foi. A Carol me encaminharam para um médico, para um hospital, e ali o médico começou a fazer exames para procurar descobrir o porquê ela não respondia os estímulos, né, e não tinha coordenação motora. E eles faziam um exame de sangue, eletro, tudo, e não dava nada, estava tudo bem, tudo ótimo. Até quando fizeram um outro último exame que tinha acabado de chegar até na época, e eles fizeram esse exame e descobriram que ela tinha atraso no osso. Então a Carolina, com 2 meses de vida, ela tinha que estar nascendo aquele dia. E assim foi, começaram a fazer fisioterapia, passou por genética e começaram a apresentar os problemas que a Carolina tinha. Porque até então, por eles descobrir que ela tinha esse atraso ósseo, começaram a colocar mais problema. Depois dos 3 anos em diante, dos 4, a Carolina começou a apresentar bronquite muito forte, por ter amadurecido o pulmão dela na marra, então ela começou a apresentar bronquite muito forte. Foi quando eu cheguei no ministério, desse jeito, com a Carolina doente, com a minha vida fracassada, sem sonho, sem nada. Ficava horas e horas internada no postinho 1 com ela, tomando soro, Birotec. O Birotec, ele acelera o coração, ele dá arritmia no coração. E imagina uma criança de 4, 5 anos com o coração acelerado, de tanto Birotec que ela tomava, inalação de 6 em 6 horas, ou até mesmo de 3 em 3 horas. Tinha que tomar muita inalação, de madrugada, de dia, era uma escravidão total. Foi assim que eu cheguei na igreja. E por intermédio do ensinamento do Ministério Mudança de Vida, o que aconteceu na vida da Ana Carolina? Ali eu comecei a aprender o que saía do altar, o pastor ensinava que a gente que não podia aceitar aquela situação, ensinava a orar, ensinava a praticar a fé, né? Que a gente tinha que expulsar aquilo, rejeitar, e ali eu comecei a praticar. Eu comecei a orar, eu comecei a expulsar, eu comecei a impor as mãos sobre a minha filha, comecei a expulsar aquele mal, comecei a rejeitar aquilo. Fiz um propósito até, entrava em todos os propósitos e colocava essa situação, apresentava para o Senhor e não aceitava aquilo. E foi quando, um belo de um dia, eu percebi que eu não estava indo mais com tanta frequência ao postinho. Ou melhor, eu não estava indo mais. Ainda eu olhei assim, eu falei, nossa Senhor, o Senhor curou a minha filha. E foi assim maravilhoso, porque
para quem ia todos os dias, tinha que buscar na escola com crise de bronquite forte, muito forte. E de repente você assim perceber que você não ia mais, você não estava mais frequente ao postinho. Eu tinha farmácia de remédio, com tantos remédios, xarope, comprimido dela, eu tinha que fazer inalação, receitas e receitas de inalação. E e aquele dia, assim, eu falei, nossa, não tenho mais. Eu comecei a ver que o remédio começou a vencer, porque a Carol não usava mais remédio. E foi quando eu dei glória a Deus, eu fiquei muito feliz, porque a minha filha foi liberta, foi curada. E coisa que os médicos falavam para mim, que era uma coisa que ela ia levar para a vida toda, né? Por ter sido uma gravidez muito complicada. Então ele falava, mãe, não tem como, ela vai carregar isso para a vida dela toda. E hoje a Carol tem 17 anos, a Carol não tem mais crise de bronquite. Pode fazer calor, pode fazer frio, a Carol nunca mais internou com crise de bronquite. E Deus tem honrado ela todos os dias. Aos 13 anos, a Carolina colocou o uniforme, se tornou obreira. Então, assim, eu só tenho que agradecer ao Senhor. Deus tem honrado ela todos os dias. Ela tinha um sonho de fazer a cirurgia da rinoplastia. Era um sonho dela fazer uma cirurgia no nariz. E Deus honrou ela. Ela determinou dia, determinou hora. E ela falou, Senhor, vai ser uma semana antes da conferência de mulheres. No dia da conferência de mulheres eu vou estar lá fazendo a obra, pois ela esteve lá fazendo a obra neste dia. Deus honrou ela. E hoje ela também está fazendo um curso técnico de administração, que também era um outro sonho dela. São sonhos que estão no projeto. Então eu vejo como Deus tem honrado uma gravidez tão complicada, que eu tive tudo para poder perder, tudo para poder encerrar essa gravidez, mas Deus não permitiu, porque Deus tinha um propósito na vida dela. Então hoje eu sou muito feliz, eu só tenho que agradecer ao Senhor. Dona Silvana, a senhora chegou a ouvidos profissionais que a Ana Carolina ela ia frequentar escola para crianças especiais. Ia. Ele disse para mim, não só ele, como as pessoas mesmo leigas, terceiros, diziam, coitadinha, né? Olhava para ela com cara de dó, pela Carolina não ter, assim, porque a Carolina, você pegava ela no colo, não era um bebê normal. Ela ficava com a cabecinha caída, assim, ela não se mexia. Então, quem olhava para ela, realmente dizia, vai frequentar uma escola especial, porque a Carolina não tinha coordenação motora. Você imagina você pegar um bebê de 5 meses, 4 meses, esse bebê não senta, ele fica com a cabeça caída. Então ela ficava com a cabecinha para baixo, caída. Ela não, do jeito que você colocava a Carol, ela não se mexia, ela ficava ali. Então foi desse jeito, mas hoje ela é uma bênção. Hoje a Carol contrariou totalmente o que os médicos diziam. A senhora não tomou posse do que os profissionais falaram e a senhora determinou a cura dela? Determinei, porque no dia que até a doutora, no dia que a gente fomos na genética, ela apresentou pra gente um livro muito grande. E cada página desse livro era uma família com problema. Então ela começou a colocar defeitos na Carol. Ela falava que a Carol tinha a testa de um jeito, e aí ela apresentava a família. E assim foi, o corpo todo da Carol. Ela apresentou o problema na Carol todinha. A minha mãe simplesmente olhou para ela e disse, doutora, então não é mais fácil desmanchar e fazer de novo? Minha mãe usou bem essa expressão. Aí ela ficou sem graça, mas eu estou dizendo o que eu sou médica, eu estou falando. Minha mãe falou, não, a senhora está falando uma coisa, mas eu estou dizendo o que eu estou vendo na minha filha. Minha neta não tem nada, eu vou embora, aqui a gente não volta nunca mais. E ali a gente nunca mais voltamos, não prosseguimos com esse tratamento de genética, porque eu sei que não ia mudar nada, ela só ia apresentar mais problema para minha filha. E na verdade a minha filha é totalmente diferente, minha filha não tem problema nenhum. A Carolina hoje ela é exemplo na escola, a Carolina hoje ela é representante de classe na sala de aula, ela é uma menina que não me dá problema. A Carol nunca me deu problema na escola, eu nunca fui chamada por uma reclamação sequer dela na escola, muito pelo contrário, ela sempre foi ótima aluna, sempre tirou nota boa. A Carolina ela contrariou totalmente aqueles que diziam para mim que ela ia frequentar uma escola particular, que ela era uma criança que até mesmo diziam para mim que ela era uma criança que na época, síndrome de Down era uma criança que na época nem parecia direito. Então eles não tinham um nome para dar totalmente para isso. Então eles falaram para mim que era uma criança assim, que ia depender muito de mim. E na verdade não, a Carolina ela não dependeu. Eles deram 3 meses de fisioterapia, a Carol fez 3 vezes. No 3º dia a Carol já saiu andando.
A Carol não teve problema, eu não tive que reclamar, é uma criança normal. Fez tudo que uma criança faz, normal. A Carol não tem nada vezes nada. Eu sou muito feliz e eu só tenho que agradecer ao Senhor. A vida da Carol hoje é para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque um dia eu disse para ele, eu falei, Senhor, o Senhor me entregou a minha filha. E hoje eu te devolvo ela para o Senhor. Então eu quero que o Senhor cuida, que o Senhor trabalhe na vida dela. A minha menor está no mesmo caminho, tem 13 anos, também está fazendo a obra. Então as minhas filhas hoje são entregues ao Senhor. Eu entreguei as duas a Deus. Eu só tenho a função de orientar e de pegar no pé, de ajudar. Mas quem é o pai delas hoje, quem cuida delas para mim, é Ele, porque eu só tenho que agradecer ao Senhor e as minhas filhas no ministério é uma bênção. A senhora realmente pode dizer que Jesus Cristo é mudança de vida? Mudança, pastor. Como mudou? Porque a história da Carolina, se eu não tivesse conhecido o ministério, se eu não tivesse praticado a fé, se eu não tivesse conhecido um verdadeiro Jesus, o verdadeiro Cristo, eu não sei o que seria da vida da Carol. Ou melhor, seria, eu sei. A Carolina teria sequela de bronquite, a Carolina poderia ser tudo aquilo que apresentaram para mim lá atrás, mas não. A decisão está nas nossas mãos, querer mudar ou aceitar o que os outros dizem. Não, mas eu aceitei mudar, eu quis uma mudança, eu falei, não, minha filha vai ser totalmente diferente de mim. A minha filha não vai ter a vida que eu tive, a minha filha não vai ter a vida que a minha família teve, as minhas filhas vão ser diferentes. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora hoje? Mudança de vida. Mudança de vida geral. Abençoada. Muito. Abençoada. Abençoada. Atenção, São José do Rio Preto, Bauru e região. Olá, minha gente. Eu quero convidar vocês a estarem comigo em Bauru, dia 9, na Rua Duque de Caxias, 954, em frente à Telefônica. Nós vamos realizar um trabalho poderoso, eu creio nisso. E eu creio que Deus vai te abençoar muito. E vou estar dia 11, sexta-feira, em São José do Rio Preto, na Avenida Badibacite, 4865, na Vila Imperial. Olha, trabalhos como esse, Deus opera grandemente. E eu quero convidar você a pegar sua família e estar conosco. Em Bauru, dia 9, na quarta-feira, e em São José do Rio Preto, na sexta-feira, dia 11. Em nome de Jesus. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por essa pessoa, Senhor, que talvez está aí, aflita com problema, pensando em fugir de tudo, largar tudo, abandonar, desistir, ir para o Egito. E o Senhor está dizendo, não, você vai enfrentar. É isso que você vai fazer. Você vai enfrentar, eu vou te abençoar aí, nesse lugar, nesse relacionamento, nesse trabalho, nesse ramo de atividade. Eu não sei, Senhor, qual a situação dela que ela está vendo de uma maneira tão impossível que ela já está pensando em abandonar tudo. Eu não sei, mas o Senhor está dizendo, não, você vai enfrentar, eu vou te dar vitória onde você está. Você vai vencer isso aí. Passa do teu sangue sobre ela, meu Pai. E que ela receba a força, e que ela supere, que ela resista, que ela não se entregue, que ela não fuja, que ela não desista. Que ela enfrente, porque o Senhor está dizendo, eu vou te dar a vitória, você vai viver o sobrenatural. Como Isaac viveu, você vai viver. Passa do teu sangue sobre ela, abençoa a vida dela, lares, famílias, todos que nos pedem orações. Por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupa, fotografias, alimentos. E determino vitórias. Abençoo os meus amigos, meus companheiros semeadores. Pessoas que dizimam, que ofertam.
na conta dos semeadores e tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam muito honradas, que tenham com abundância, com fartura, para emprestar, que jamais tomem emprestado, que desfrutem de todas as suas promessas, porque elas têm manifestado a fé, praticado a tua palavra através de dízimos, ofertas. Ó meu Deus, abençoa. Desperta também mais semeadores. Pessoas, Senhor, que têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele, porque essa atitude de fé realmente dá condições ao Senhor para materializar suas promessas. Onde esse programa estiver chegando, que força, um espírito resiliente, de uma unção de superação esteja chegando sobre essa pessoa agora, até ela, para que ela supere o que for necessário, resista firme, porque o Senhor é com ela. Abençoa todos, Pai, o que eu peço e agradeço. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás. É onde eu fico e onde vou estar domingo, em nome de Jesus. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Não tem outro caminho. Jesus Cristo é o único caminho. É o caminho, a verdade e a vida. E não podemos fazer nada sem Ele. Como Ele disse, nada podeis sem mim. Então, só tem esse caminho que leva à salvação. Se volte para o Senhor, faça uma aliança com Ele. E você vai ser muito abençoado. Eu tenho certeza disso. Conte conosco. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Atenção, São José do Rio Preto, Bauru e região. Reuniões com a Bispa Cléo Ribeiro Roçafra. Dia 9 de outubro, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de Bauru, Avenida Duque de Caxias, 954, Centro. E dia 11 de outubro, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de São José do Rio Preto, Avenida Badibacite 4865, Vila Imperial. Deus vai abençoar a sua vida. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.